Pastoral da Comunicação Social. A revolução tecnológica e os processos de globalização formatam o mundo atual como grande cultura midiática. Isso implica uma capacidade para reconhecer as novas linguagens, que podem favorecer maior humanização global. Essas novas linguagens configuram um elemento articulador das mudanças na sociedade. Em nosso século, tão influenciado pelos meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou o posterior aprofundamento da fé não podem prescindir desses meios. Colocados a serviço do Evangelho, eles oferecem a possibilidade de difundir, quase sem limites, o campo de audiência da Palavra de Deus, fazendo chegar a Boa Nova a milhões de pessoas. A Igreja se sentiria culpada diante de Deus se não empregasse esses poderosos meios, que a inteligência humana aperfeiçoa cada vez mais. Com eles, a Igreja proclama a partir dos telhados a mensagem da qual é depositária. Neles, encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles, pode falar às multidões. Documento de Aparecida, parágrafos 484 e 485. Olá! É justamente usando essa mídia, esses meios de comunicação social, que a Igreja procura proclamar o Evangelho, proclamar a salvação que o amor de Deus nos traz acima dos telhados, em cima dos telhados. Ou seja, significa que agora para milhões de pessoas a doutrina sempre é colocada ao dispor das pessoas que querem a salvação. Mas nós estamos fazendo reflexões de como conseguir essa salvação para toda a eternidade. Primeiro, é claro, a gente tem que deixar este mundo, renunciar aos prazeres, a tudo aquilo que o mundo nos convida ao pecado e seguir Jesus Cristo. Mas nós vimos no encontro anterior que para a gente ir ao Pai, para a gente conseguir a salvação, para a gente ir para a casa do Pai depois da existência terrena, a gente tem que ir com Jesus Cristo, por Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Nós temos que ser adotados por Deus como seus filhos. E é esse Jesus Cristo quem nos batiza, como nós vamos ainda estudar quando estivermos falando sobre os sacramentos. Ora, é com Jesus Cristo que nós vamos para o Pai, não tem outro jeito. Nós até estamos sempre relembrando, né? Jesus dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, como seguir Jesus? Quem é que nos leva a Jesus? É o Espírito Santo, é o amor de Deus. Então, nós dependemos do Espírito Santo para nos salvar. Nós precisamos que o Espírito Santo nos leve a Jesus para que Jesus nos leve ao Pai. Olha só essa ação da Santíssima Trindade. E nós, continuando esses nossos estudos, de acordo com o que está no Catecismo da Igreja Católica, nós trazemos agora para início o parágrafo 687, que vai nos dar mais subsídios para a gente ir entendendo essa nossa história de salvação, que tanto nós desejamos, que tanto nós queremos. Porque ai de quem colocar a sua esperança nessa existência terrena. Nós estamos aqui de passagem. Desde o início, a gente disse lá no segundo encontro, precisa-se entender o sentido da vida, para que a gente saiba o que Deus quer de nós.
Mas como é que a gente vai entender o sentido da vida se é o Espírito Santo o Senhor da vida? Olha quão necessário é a gente ir aumentando sempre que possível o nosso, não só o conhecimento, porque conhecer, nós também já falamos sobre isso lá atrás, né? Nós já falamos que não basta conhecer a palavra, não basta conhecer as escrituras. Isso nas escolas por aí, pessoas que querem se formar nas ciências das religiões, estudam todas as religiões, inclusive a doutrina católica, sabem tudo, conseguem dar aulas a respeito, mas se não pratica, de nada adianta o conhecimento. Então, aumentando o nosso conhecimento, com o amor de Deus, que é o Espírito Santo, nós chegamos ao Filho. Chegando ao Filho, nós o seguindo, praticando a palavra que é Ele, a palavra encarnada, nós vamos obter a nossa salvação. E é isso que Deus quer. É a maior vontade de Deus, é que a gente vá morar com Ele para sempre. Então, vamos lá. Leia comigo. Ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ora, seu Espírito que o revela, nos dá a conhecer Cristo, seu Verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Aquele que falou pelos profetas nos faz ouvir a palavra do Pai, mas ele mesmo nós não o ouvimos. Aqui a gente dá só uma paradinha, porque como a gente diz, o catecismo aí diz, ele que falou pelos profetas e está na nossa profissão de fé, vamos ver aqui o que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 20. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, 21. Deveis saber antes de tudo que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. Então, o Espírito Santo é quem falou pelos profetas, ele que inspirou toda a Sagrada Escritura, por isso que precisa sempre a Sagrada Escritura ter o aval na interpretação da Igreja. Mas ele permanece obscuro, ele mesmo, o Espírito Santo, ele não aparece, né? Nós não o ouvimos. Continuando. Só o conhecemos no momento em que nos revela o Verbo e nos dispõe a acolhê-lo na fé. O Espírito de verdade que desvela o Cristo não fala de si mesmo. Tal aniquilamento, propriamente divino, explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito, porque não o vê, nem o conhece. Enquanto os que creem em Cristo o conhecem, porque permanece junto deles. Olha quanta informação importante a gente tem nesse parágrafo. O Espírito Santo, ele não aparece. Por isso que a gente tem aquela dificuldade de ter uma imagem dessa pessoa. Mas é fundamental. É Ele quem nos revela o Cristo. A gente precisa dele para ir a Cristo. Ora, quem vai a Cristo, crendo em Cristo, você passa a crer no Espírito Santo, no amor de Deus. Já quem não crê, é como diz aqui, o mundo não é capaz de receber, quem não crê em Cristo também não tem o Espírito Santo. Quem não entra em Cristo, de alguma forma, a pessoa precisa estar em Cristo. Quando um dia a gente for falar da salvação, é mais no final da nossa profissão de fé, ou quando estivermos falando também já da igreja,
que é depois dessas reflexões sobre o Espírito Santo, vem a nossa profissão de fé na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Aqui diz nesse parágrafo que sem crer em Cristo fica muito difícil de crer no amor de Deus, porque ele não aparece tanto no Antigo Testamento, mas ele que revela o Verbo, é ele quem faz Maria ficar grávida, concebe do Espírito Santo o Verbo, é ele quem nos dá o Verbo. Acreditando nele, nós vamos permanecer nesse amor de Deus, como que ele é fundamental, né? Agora, no parágrafo 689, seguindo nossos estudos, essa missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é conjunta. Mais uma vez a gente lembra que nós costumamos colocar atributos nas pessoas divinas. O Pai Criador, o Filho Salvador, o Espírito Santo Santificador. Mas, repetindo, o Pai é Criador, Salvador e Santificador. O Filho é Criador, Redentor e Santificador. O Espírito Santo é Criador, é Salvador, é Santificador. Ou seja, é uma ação conjunta. Leia comigo. Aquele que o Pai enviou a nossos corações, o Espírito de seu Filho, é realmente Deus. O Espírito Santo é Deus. Consubstancial, ou seja, da mesma substância, a mesma natureza divina, ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é inseparável dos dois, do Pai e do Filho. Tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo, sempre juntos. É um ser de relação à Santíssima Trindade, o nosso Deus. Entretanto, continuando, ao adorar a Santíssima Trindade, vivificante, nós vimos lá no Credo, em latim, vivificantem, aquele que dá vida, Senhor da vida, vivificante a Santíssima Trindade, consubstancial, da mesma natureza, indivisível. A fé da Igreja professa também a distinção das pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Esse mistério, para nós, incompreensível, mas é assim a revelação. Quando o Pai envia seu Verbo, envia sempre seu sopro, ruach, como a gente vê lá no capítulo 1 de Gênesis. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece. Cristo é a imagem visível do Deus invisível, mas é o Espírito Santo que o revela. Nós já fomos então, destrinchando assim, frase por frase, desse parágrafo. Então nós vemos que é uma ação conjunta das três pessoas, sem qualquer conflito. Sem qualquer conflito. São pessoas distintas, inseparáveis, e nós precisamos desse nosso Deus uno e trino para conseguirmos a nossa salvação. Agora, nesse parágrafo seguinte, que é o 690, a gente vê que é o Espírito Santo quem unge o Filho. E ao ungir o Filho, ele nos unge também. Nós também recebemos a unção do Espírito Santo ao entrarmos no Filho, que é a Igreja.
porque o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça, nós somos os membros. Em eclesiologia, que nós vamos ter uma matéria seguinte aqui desses nossos encontros, nós já vamos ver essa necessidade de estarmos, de permanecermos em Jesus Cristo. E é pelo Espírito Santo que a gente tem essa unção. Mais uma vez lembrando, ungido é em português. A gente poderia também dizer untado, porque se unge com óleo. Que óleo é esse? É o azeite. O azeite que também nós vamos ver isso depois no batismo, né? Na crisma, principalmente no sacramento da crisma, que esse óleo é azeite que vem das oliveiras. E aí, quando também formos ver no próximo encontro a simbologia do Espírito Santo, as imagens, esses ícones, aí que nós vamos chegar a ver a figura da pomba, que é necessário a gente ver isso aqui também. Então, essa unção em português, o particípio é ungido, consagrado, eleito. Esse ungido em grego se fala Cristo. Ungido em grego, Cristo. Em hebraico, Messias. Assim, transliterado, né? Messias é o ungido, o eleito, o consagrado. Mais para frente veremos esses significados da unção. Mas é o Espírito Santo que unge o Filho Jesus. Porque nós temos nessas três pessoas, o Pai, é uma família, o Filho e o Espírito Santo. Mas, aqui na Terra, o Filho recebeu um nome legal, Jesus. José, São José, ele foi o pai adotivo, pai legal de Jesus Cristo. Perante a lei, o pai é José, com o nome Jesus, dado por Deus. Nós já estudamos isso. Mas é o Espírito Santo quem revela esse Filho. Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem conduz Jesus, quem revela para o mundo a imagem visível do Deus invisível. É Jesus. Tanto que Jesus vai dizer lá para Tomé, ou para Felipe, quer dizer, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então leia comigo. Jesus é Cristo. Aí, não é sobrenome de Jesus a palavra Cristo, é apenas um adjetivo que lhe foi colocado depois. Significa Jesus ungido. Jesus é Cristo ungido, porque o Espírito é a unção dele. E tudo que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude. Essa consagração, né, feita por Deus, pelo próprio Espírito Santo. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto do Pai, enviar o Espírito aos que creem nele. Comunica-lhes sua glória. Isto é, o Espírito Santo que o glorifica. Quem que Jesus nos comunica? A sua glória, que é o Espírito Santo, o amor de Deus. A missão conjunta se desdobrará, então, nos filhos adotados pelo Pai no corpo do seu Filho. Isso aqui é o que nós vamos refletir mais um pouquinho. Só para terminar. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Está aí a receita, né, da nossa salvação. O que o Espírito Santo faz? Ele revela o Filho. Qual que é a missão conjunta?
Pai, do Filho, do Espírito Santo. É desdobrar todo esse amor naqueles que forem adotados pelo batismo. É no batismo que a gente é adotado. E filho adotivo é uma maravilha no reino de Deus. Como que nós vamos tentar esclarecer isso muito bem esclarecido na hora de falarmos sobre o sacramento do batismo? Filhos adotivos. Você entra no povo de Deus pelo batismo, você recebe o Espírito Santo, você faz parte do corpo vivo de Cristo glorificado, do Cristo ressuscitado. Você morre para o mundo, essa é uma dos atributos do batismo. Você tem que morrer para o mundo e ressuscitar com Cristo. E essa é a missão, então. Na hora desses filhos adotados, que somos nós, batizados, entrarmos no corpo do Filho, que é a Igreja, una, santa, católica, apostólica, nós estando em Cristo, vivendo por Cristo. Esse é o escopo, esse é o objetivo. A missão do Espírito de adoção, que é o amor de Deus, que nos quer morando com Ele para sempre, para compartilhar conosco todas as suas alegrias e delícias por toda a eternidade. Esse amor de Deus vai fazer de tudo com a nossa participação, com a nossa colaboração, para a gente permanecer unido em Cristo. Unido. Quem quiser me seguir, diz Jesus, tome a sua cruz então e me siga. Renuncie ao pecado, renuncie ao mundo e passe a viver nele. Porque é vivendo em Jesus Cristo, teologia da permanência. Eu permaneço em você, diz Jesus, e você permanece em mim. E assim, nós estaremos sempre com o Pai e com o Espírito Santo. Em resumo, é isso que Jesus diz. Em resumo, é isso o que Deus quer, que a gente permaneça em Jesus Cristo. E para isso Ele vai nos dar todos os meios para que essa ação conjunta do Deus Uno Trino aconteça em cada pessoa que aceitar o Filho. Vai ser sempre um problema para a pessoa que dar de ombros, ou que der de ombros a esse convite que a gente recebe. Todo ser humano recebe esse convite. Mas, se a pessoa, ela pega esse convite, rasga, joga no lixo e fala, não, da minha vida cuido eu é que sei da minha vida, eu faço dela o que eu quiser, eu sou livre, isso tudo aí que se fala de religião. Tem gente que fala, né, Nietzsche, eu não gosto nem de saber de religião. Religião é meio de vida, né, das igrejas, desses pastores, desses padres do Vaticano, religião, né? Mas não adianta. Essas pessoas com essa soberba, com esse orgulho, apenas está rasgando esse convite de Deus que só quer o nosso bem, que só quer a salvação, que só quer fazer-nos co-herdeiros com Cristo, porque tudo foi feito para Cristo, por Cristo, com Cristo, e Ele quer compartilhar conosco toda a sua glória. Que a gente entenda sempre o sentido da vida e procure no dia a dia viver esse amor de Deus que é derramado abundantemente sobre todos. Queira Deus que a gente continue sempre perseverante nessa fé. Tá? Fique com Deus. Deus te abençoe.
compromisso que é preciso repartir.